E aí, no ano, tudo bom, pessoal? Voltamos para nossa física, não é? E a nossa física hoje é o nosso módulo 14, nossa aula 1, tá bom? E hoje nós vamos trabalhar a parte quantitativa da nossa eletrodinâmica. Lembrando que nossa eletrodinâmica, ela trabalha com o quê? Ela trabalha com o movimento de carga elétrica. Isso gera o quê? Isso gera dois elementos muito importantes, além do nosso circuito. Ela gera uma corrente elétrica, tá? Que é a peça principal do nosso estudo, é essa corrente elétrica, porque ela é gerada pelo movimento dessas cargas elétricas, tá bom? E no circuito elétrico nós temos os aparelhos que funcionam, tá bom? Transformando essa energia elétrica em outra energia. Nós temos o quê? Nós temos os geradores, que são as pilhas, nós temos a tensão dessa pilha, que a gente chama de voltagem, tá? Ou melhor, nós temos os itens principais. E mais um item que é muito importante, que é chamado de resistores, que é uma parte muito importante do circuito. Alguns aparelhos funcionam como resistores, tipo uma lâmpada. Uma lâmpada é um resistor, tá? Bom, mas tio Jefferson, esse estudo aqui, tá? Ele vai abordar o que, na verdade? Nós vamos abordar dois pontos importantes, que é a corrente elétrica, nosso principal ponto. Vamos trabalhar a parte quantitativa, os nossos cálculos. E vamos trabalhar os resistores, tá? Os resistores ou uma resistência elétrica, tá bom? Bom, primeira parte, nossa corrente elétrica. A nossa corrente elétrica, a parte quantitativa dela, ela está diretamente ligada à qualitativa, né? Ou melhor, o estudo dessa corrente elétrica é necessário que você entenda, tá? Ou saiba de como ela se movimenta no circuito. Por exemplo, você tendo um circuito, você sabe que essa corrente elétrica, ela sai do polo negativo, tá bom? Ela sai do polo negativo e se desloca para o nosso polo positivo. Você chama isso de corrente real, tá? Só que a nossa corrente real, ela não sustenta o aparelho, ela não liga o aparelho. Quem liga o nosso aparelho? O nosso aparelho ele funciona com a corrente convencional. A corrente convencional, ela faz na verdade um trajeto contrário. Ela vai do polo positivo para o negativo, tá bom? Então nós temos esses dois tipos de corrente elétrica. Lembrando que nossa corrente elétrica é o transporte de uma carga, tá? Por um intervalo de tempo. É como se fosse uma fórmula de velocidade, tá? É a carga transportada pelo tempo que ela leva para ser transportada. Quanto menor esse tempo, maior a corrente, tá? Ou melhor, quanto menor o tempo, tá? Mais rápido fica o transporte dessa carga, gerando uma corrente cada vez maior, tá certo? Então não é necessário que você tenha uma carga maior, tá certo? Nem sempre é necessário. Você pode ter um tempo menor, tá bom? Se eu consigo transportar essa carga por um tempo menor, eu gero uma corrente maior. Como essa carga ela se transporta por um tempo único, intervalo de tempos iguais, então eu posso alterar essa carga e alterando também essa corrente elétrica, tá bom? Bom, então essa corrente aqui é a carga pelo tempo, ou é o número de elétrons, que é o nosso N, tá certo? Lembrando que o N, nosso N aqui, ele é o número de elétrons que falta ou que está em excesso nesse corpo, tá bom? Então, na verdade, é o número de partículas, positivas ou negativas, tá bom? São partículas positivas ou negativas, ou melhor, são prótons ou elétrons, né? São partículas positivas ou partículas negativas, tá certo? Lembrando que essas partículas positivas, elas não se locomovem. Quem se locomove são as partículas negativas, tá certo? A falta das partículas negativas acumulam partículas positivas, tá bom? Então, o E é a carga elementar. Essa carga elementar, ela equivale a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Nós já trabalhamos isso anteriormente, tá?
essa é a carga de um próton ou de um elétron. Então, essa carga elementar, ela possui sinal positivo ou negativo, tá bom? Bom, para que a gente possa calcular essa corrente elétrica, tá? Você precisa do quê? Da carga e do tempo, ou senão você precisa do número de elétrons, a carga elementar, que é a carga de cada elétron, dividido pelo tempo, que é o nosso intervalo de tempo, tá bom? Só para você ter um entendimento desse conteúdo, nós temos uma questão na nossa apostila, tá? A nossa apostila na página 451, tá aqui, ó. Se você abrir a sua apostila, página 451, nós temos a nossa primeira atividade, que é a atividade 1, tá? Nossa atividade 01. Ela fala o seguinte, ela é muito simples. Ela trabalha uma corrente elétrica. Ela fala assim: como é possível observar o fusível? Como é possível observar? O fusível é um bipolo. Se polos estão ligados por meio de um fiozinho, que é constituído de uma liga de baixo ponto de fusão, quando a corrente que a atravessa é mais intensa do que a corrente que poderia danificar o circuito, o fiozinho interno aquece tanto que derrete e se rompem, né? Interrompendo a corrente daquele trecho do circuito. Isso aqui, na verdade, é um fusível que você ainda vai entender, tá bom? Como ele funciona, tá? Ele consegue interromper a passagem de uma corrente. Suponha que um determinado fusível só permite a passagem de uma corrente de 20 amperes. Então, esse fusível, ele permite a passagem de uma corrente I, que vale 20 amperes, que é a unidade da corrente. É calculada em amperes, tá? Em homenagem a André Ampère, ou amperes, tá bom? Bom, nossa corrente aqui, ela mede 20 amperes, tá? Esse fusível não deixa a corrente se alterar para mais de 20 amperes. Aí fala o seguinte: qual é a carga elétrica em coulombs que passa por esse fusível a cada segundo? Então, como é a cada segundo, o intervalo de tempo é de 1 segundo, tá bom? Ele quer que você encontre essa carga. Como é que eu vou encontrar essa carga, professor? Você vai aplicar na nossa primeira fórmula. Então, fica como? Corrente elétrica é a carga dividido pelo nosso intervalo de tempo, tá bom? Essa aqui é a nossa letra A. Então, na verdade, nossa carga é 20 amperes. Aliás, nossa corrente é 20 amperes, né? A carga é o valor que nós vamos calcular e o tempo é 1 segundo. Então, quem seria essa carga? Muito simples, né? A nossa carga aqui, ela seria de 20 coulombs. É uma carga altíssima, tá? Uma carga de 1 coulomb já é uma carga, né? Já é uma carga razoável. A carga de 20 coulombs já é uma carga alta, tá bom? Então aqui essa carga de 20 coulombs, ela é gerada por 20 amperes a cada segundo, tá bom? Ou esses 20 amperes é gerado por 20 coulombs a cada segundo. Tá bom? Bom, essa aqui é a nossa letra A, né? Essa aqui é a nossa letra A. Nossa letra B faz a seguinte pergunta. Letra B. Qual é a quantidade de elétrons correspondente a essa corrente? Ele quer a quantidade, tá? Quantos elétrons passam por essa carga gerando essa corrente? Tá? Bom, então fica como? A carga é 20 coulombs. Eu sei que a fórmula da carga é Q é igual a N vezes E. Lógico, o Qzinho aqui ele é igual a número de elétrons multiplicado pela carga elementar. Tá? Então, eu sei que essa carga é 20. Então, fica 20 é igual a N, que é o valor que eu vou calcular, multiplicado por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, que é a cargazinha elementar, que é a carga de um único elétron, tá bom? Bom, então o que eu vou fazer aqui? Se você observar,
eu vou isolar o N, então fica N é igual a 20, dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, tá bom? Eu vou dividir o 20 por 1,6, tá? Então fica N é igual. Bom, 20 dividido por 1,6, deixa eu ver aqui, ele vai dar 10, né? 10 mais... ele vai dar 10 mais... deixa eu ver aqui. Vai dar 12,5, né? Vai dar 12,5. Tá bom? Então, 20 dividido por 1,6 dá 12,5. Tá certo? Esse 10 elevado a menos 19, ele vai ter que subir. Se você observar, ele faz parte aqui do denominador. Ele vai subir, o expoente troca de sinal. Então, fica vezes 10 elevado a 19. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que 1,25 vezes 10 elevado a 20. Pessoal, essa quantidade de elétrons aqui é uma quantidade gigantesca, tá? Ela é acima da casa dos bilhões, tá bom? Ela é acima da casa dos trilhões, tá? Então você pode observar que essa quantidade de casas decimais aqui nos mostra que nós temos, né, mais do que trilhões de elétrons nessa única corrente, nessa corrente de 20 amperes. Por quê, professor? Porque, na verdade, ela é uma corrente muito intensa, tá? Ela é uma corrente alta. Ela é gerada por uma carga muito alta, que é de 20 coulombs, gerando essa quantidade imensa, tá, de elétrons. Tá certo? Então, você pode perceber que essa aqui é a nossa letra B da nossa primeira questão. Então, você já consegue observar como funciona essa questão da aplicação da equação da corrente elétrica. Tá certo? Bom, saindo aqui dessa questão, eu quero que vocês observem agora o nosso segundo item, que são os resistores. Tio, para que servem os resistores? Os resistores são pequenos dispositivozinhos que ficam dentro do aparelho, no circuito do aparelho, tá? Ou se não, eles são grandes, certo? São elementos grandes que têm a função de gerar calor. A gente chama de resistência elétrica, tá? Então, por exemplo, um resistor tem duas funções. Ele produz energia térmica. Essa energia térmica que é produzida, você conhece ela, nós conhecemos ela como efeito, é o chamado efeito Joule. O efeito Joule é a capacidade que nós temos de transformar uma energia qualquer em energia térmica. Nesse caso aqui, eu vou transformar a energia elétrica em energia térmica, tá bom? Ou senão ele tem a capacidade de filtrar uma corrente elétrica. Daí o nome de resistores. Eles causam uma resistência, tá? Eles não permitem que toda a corrente passe por um único ponto do circuito. Eles fazem essa filtragem da corrente, tá bom? Eles causam essa resistência à corrente, permitindo o quê? Não permitindo que ela passe por completo, tá bom? Assim que essa corrente passa, o que acontece? Se essa corrente passa com muita intensidade, eu produzo uma questão de energia térmica, um efeito térmico, tá certo? Então, essa resistência aqui, na verdade, a intenção de não deixar produzir esse efeito térmico. Por exemplo, se você tem um chuveiro elétrico, esse chuveiro elétrico ele tem um resistor dentro dele, tá? Esse resistor tem uma capacidade de esquentar, transferindo essa energia térmica para a água, tá? Deixando a água morna ou quente, tá bom? Então, quando você liga essa resistência, tá? Quando você altera essa resistência, o que acontece? Quando você aumenta a resistência, você diminui a passagem da corrente, diminuindo o efeito Joule, tá? Ou melhor, quando você aumenta a resistência, você diminui a corrente,
tá? Reduzindo a quantidade de calor. Então, quando a água fica fria, quando você não liga a parte elétrica do chuveiro, quando essa água ela cai com a temperatura que ela está, que é a temperatura do ambiente, você está com uma resistência máxima, essa água ela está fria. Tá bom? Quando você liga o chuveiro elétrico, você diminui a resistência, certo? Você libera a passagem de corrente elétrica. Quando você libera a passagem dessa corrente elétrica, a resistência ela vai diminuindo. Quanto mais quente vai ficando a água, menor fica essa resistência do resistor. Ou melhor, quanto menor a resistência, maior a corrente. Tanto que na fórmula são elementos inversamente proporcionais. Quanto maior a corrente, quanto mais corrente tem, menor vai ser essa resistência, tá? Então, o que acontece? Nós temos o efeito Joule, certo? Então, esse resistor aqui é justamente para deter essa corrente, tá bom? Não deixando que ela produza o efeito Joule. Quando você diminui essa resistência, você faz com que essa corrente elétrica se transforme em energia térmica. Isso é muito utilizado nos chuveiros elétricos, ferro elétrico, fornos elétricos, tá bom? Eles utilizam uma resistência justamente para produzir uma grande quantidade de calor, ok? No caso do forno elétrico, ele vai assar um bolo, ele vai assar um pão, ele vai assar alguma coisa, né? No caso do ferro elétrico, você vai passar a sua roupa, tá? Aquela parte metálica do ferro, ela vai esquentar, produzindo um efeito Joule, tá bom? O chuveiro elétrico, o resistor que tem dentro, na cabeça do chuveiro, ele vai reduzir a resistência dele, deixando com que a corrente passe livremente pelo resistor, causando o efeito Joule, esquentando a água. Quando você desliga esse resistor, ele altera a resistência para mais, ele maximiza a resistência. Ele não deixa a água esquentar e não deixa entrar corrente elétrica. Não permite a passagem de corrente elétrica, tá bom? Alterando a sua resistência para um ponto máximo, deixando a água fria, tá bom? Então, quem produz esse efeito Joule não é o resistor em si, é a corrente elétrica, tá certo? Os resistores têm um símbolo muito conhecido, é esse símbolo aqui, olha. Esse símbolozinho aqui é um símbolo de resistência elétrica, tá? Você pode observar que essa oscilação aqui, na verdade, é uma tentativa do resistor de dificultar a passagem da corrente. Quando essa corrente ela tenta passar por esse resistor, você pode observar que existe uma oscilação dessa passagem, tá? É como se funcionasse como uma espécie de filtro dessa corrente, tá bom? Bom, nossos resistores, nossa resistência possui uma fórmula. A DDP é a resistência multiplicado pela corrente. Professor, como é que ficaria essa fórmula para me calcular a resistência, que é o valor do R? A nossa resistência, a fórmula fica a DDP dividido pela corrente, tá? Essa é a nossa fórmula do resistor. Se você quiser calcular a resistência de um circuito, você vai dividir a DDP pela corrente do circuito, tá bom? Você calcula a resistência dos resistores ou a resistência do circuito, tá bom? Essa resistência aqui, ela é calculada em Ohm ou em ômega, tá? Isso aqui é graças a Georg Simon Ohm, ou Ohm, tá? Na verdade, ele foi um físico, foi um matemático que trabalhou com as leis de resistência elétrica, tá? As funções de um resistor, tá bom, pessoal? Então, você pode observar que a unidade de resistência elétrica levou o sobrenome dele, que é esse aqui, ó, que é Ohm, tá? Então, a resistência elétrica é Ohm, ou você utiliza esse símbolo aqui do ômega, tá bom? Bom, esses resistores, eles possuem também um elemento quantitativo, que é a fórmula, que são os cálculos, tá bom? Lembrem-se, quanto maior a corrente, menor a resistência. Quanto maior a resistência, menor a corrente, tá bom? Quanto maior for essa resistência aqui, menor vai ser essa corrente.
eles são elementos inversamente proporcionais, tá bom? Bom, nós temos uma questão aqui. Essa questão ela está contida aqui na página 454, tá? Na 454 é a nossa atividade 2. Atividade 02, tá? Nós fizemos nossa atividade 1, que é a letra A e a letra B. Agora vamos trabalhar a atividade 2. Ela fala o seguinte: você pode observar que nós temos um desenho aí no seu circuito, né? Um circuito normal. Ele fala o seguinte: nós temos uma pilha, tá? Essa pilha está ligada a uma lâmpada. Nós temos uma lâmpadazinha aqui, ó. Tá bom? Pronto. A questão fala o seguinte: digamos que nós quiséssemos obter a resistência de uma lâmpada. É como eu falei para vocês, tem elementos elétricos que funcionam como resistores, tá? A resistência da lâmpada é utilizada com nossos experimentos anteriores. Para isso seria preciso medir a DDP aplicada. Lógico que é a tensão, né? A voltagem nos seus terminais e a intensidade da corrente que atravessa o filamento. E na verdade, no nosso desenho aqui, nós temos uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica era de 1,5 amperes, tá bom? E também, essa pilha aqui ela é uma pilha seca, uma pilha palito. Essa pilhazinha aqui, ela tem uma DDP de 1,5 volts, tá bom? Ela permite a passagem de 1,5 amperes e tem uma DDP de 1,5 volts, tá? Bom, ela fala o seguinte: considere que o circuito 1, a DDP é 1,5 volts e a corrente é 5 amperes, né? Então, essa corrente aqui, ele alterou para 5 amperes. Você pode perceber que a corrente aumentou, não foi? Aí ele faz a seguinte pergunta: letra A. Eu vou responder para vocês a letra A aqui, olha. Tá? Qual é a resistência da lâmpada? Né? Bom, para me calcular a resistência, tenho que olhar para essa formulazinha, né? Então fica a DDP é a resistência multiplicado pela corrente, tá bom? Então fica 1,5, que é a nossa DDP, é igual a R vezes 5. 5 é a nossa corrente. Então, quem vai ser essa resistência? Vai ficar 1,5 dividido por 5, né? Então, significa que a resistência do nosso resistor é de 0,3 ohm, ou 0,3 ômegas, tá bom? Essa é a resistência do nosso resistor. No caso, a resistência da nossa lâmpada. Ela tem essa resistência aqui justamente para filtrar essa corrente. Então, a resposta da letra A é a resistência da nossa lâmpada é de 0,3 ohms, ou ômegas, tá bom? Bom, ficamos por aqui, né, nessa questão. Vou ficar com vocês aqui na letra A. Na nossa aula 2, vamos trabalhar com circuitos mais complexos. Lógico, nós vamos trabalhar com nossos resistores, tá? E vamos trabalhar também com nossa corrente elétrica, tá bom? Lembre-se que nossa corrente elétrica ela está associada aos nossos resistores e à tensão elétrica, tá bom? Então você pode observar que aqui na letra A nós trabalhamos a questão da corrente. Na nossa atividade 2, letra A também, nós trabalhamos a questão da resistência, tá? Ou melhor, a questão dos resistores. Tanto para que ele produza uma filtragem na corrente, quanto produzir um efeito Joule, tá? Que é produzir um calor, transformar essa corrente elétrica em energia térmica, tá certo? Bom, pessoal, ficamos por aqui agora, tá? Próxima aula retornamos, resolvendo mais algumas questões e explicando para vocês como funciona um circuito maior, tá certo? Então, valeu e até a próxima aula.